Uma pessoa cristã pode ser um agente da lei? Um cristão pode ser um governante, pode ser um candidato, ele pode governar a sua cidade ou até mesmo o seu país? E se há um governante cristão, ele pode se envolver em guerras, conflitos que pressupõem a utilização de armas? O que você pensa a respeito de tudo isso? Você sabia que o reformador alemão Martim Lutero já se ocupou com esses temas lá no século XVI? Vem comigo e vamos dar uma olhada naquilo que Lutero pensou, naquilo que ele falou sobre poderes, autoridades e leis. Qualquer pessoa que se interesse pela vida e também pela obra do reformador Martim Lutero logo constatará que ele escrevia muito. Lutero se ocupou com diversos temas na sua época. Entre os diversos temas, os diversos assuntos com os quais o reformador se ocupou, uma boa parte de seus escritos eles se concentraram nas instruções aos governantes. Em 1522, ele escreveu um texto que seria publicado logo no ano seguinte e que nós encontramos traduzido para o português sob o seguinte título: Da autoridade secular até que ponto se lhe deve obediência. Quando lembramos de Martim Lutero e também dos seus textos envolvendo questões de política, envolvendo os governantes, logo nós nos depararemos com o tema dos dois regimentos, ou também chamado doutrina dos dois reinos. É claro que, para nós falarmos desse assunto, nós não precisaríamos nos limitar aqui ao texto da autoridade secular, afinal, o reformador escreveu outros textos, ele escreveu outras coisas que ajudam a expor as suas ideias a respeito dessa distinção dos dois reinos. Ali, o reformador desenvolve o tema da necessidade de autoridades e poderes na sociedade e como os cristãos deveriam se relacionar com tudo isso. O tempo lá vivido por Lutero era também marcado por guerras e conflitos. Daí a pergunta recorrente: pode um cristão pegar em armas? Mais especificamente, levando-se em consideração aquele contexto da época, pode um cristão usar a espada e se envolver em conflitos e guerras? Um cristão, afinal de contas, pode assumir cargos e funções como as de advogado, delegado, policial, governante, juiz, por exemplo? Esse dilema se torna ainda mais dramático diante de governantes cristãos que acabam sendo arrastados para guerras e conflitos, mesmo contra a sua vontade. Vejamos, por exemplo, duas breves passagens do Novo Testamento aqui. Não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, Mateus 5, 39. Agora uma palavra de Paulo: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus da ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Essas passagens já haviam sido utilizadas antes por interlocutores de Agostinho. Eles acusavam a tradição cristã de aceitarem o mal e nada fazerem diante das injustiças. Lutero não concordava com a saída que a igreja havia encontrado para a interpretação desses versículos. A realidade era a de que os governantes, inclusive os governantes cristãos, inevitavelmente acabavam se vendo forçados a usar sim a espada. Então, como se poderia adequar tais práticas mediante os versículos que apontam numa outra direção? Deveriam os cristãos evitarem se envolver em cargos e funções que exijam a aplicação da lei, da força e até mesmo a utilização de armas? A solução encontrada por autoridades religiosas foi a de ler tais versos da Bíblia como conselhos e não como mandamentos. Mais do que isso, esses conselhos das Escrituras seriam destinados apenas a uma classe de cristãos, ou seja, não se destinavam a todos os cristãos, mas tão somente aos que estavam em condições de compreender e aplicar tais conselhos. Lutero se opôs, portanto, a isso, dizendo que tais ideias diminuíam os ensinamentos de Cristo e exaltavam os príncipes e os governantes. O objetivo do reformador, então, com o seu texto, consiste em ensinar aos príncipes e à autoridade secular de tal maneira que continuem sendo cristãos e Cristo um Senhor, sem necessidade de, por sua causa, transformar os mandamentos de Cristo em meros conselhos. Lutero se mostra ciente de que seus textos não eram levados muito a sério pelos príncipes que governavam como eles bem entendiam, ignorando a Deus
e a doutrina cristã. Vale a pena destacar e apresentar aqui uma citação direta de Lutero, onde ele fala algo que parece estar presente em governantes de todos os tempos. Deus onipotente enlouqueceu os nossos príncipes, de sorte que pensam poderem fazer e ordenar a seus súditos o que quiserem. E também os súditos se enganam quando creem estarem obrigados a cumprir tudo isso plenamente. Agora até começaram a ordenar ao povo que entreguem livros, creiam e cumpram o que eles ordenam. Com isso, atrevem-se inclusive a sentar no trono de Deus e a dominar as consciências e a fé, e em seu cérebro louco a tratar o Espírito Santo como aluno. Mesmo assim, exigem que não se lhes diga isso e que ainda se os denomine de magnânimos senhores. Qualquer semelhança com autoridades de nossos dias não é mera coincidência. Lutero não poupa críticas aos príncipes e afirma que não pode silenciar diante da mesquinharia, da idolatria de autoridades que agem de forma incompatível com o cargo e com a fé que eles confessam. Na primeira parte do texto, Lutero tratará sobre a autoridade e o governo como sendo algo legítimo. O que ele chama de direito e espada estaria assim fundamentado biblicamente em Romanos 13. Usar a espada ali significa basicamente o direito de os governantes punirem aqueles cidadãos que agem em prejuízo do próximo. Lutero entende, assim, que cabe aos seres humanos desenvolverem instâncias de autoridade entre o povo para que os crimes sejam devidamente punidos. Deus revela a sua vontade, cabe ao ser humano cumprir a vontade divina. O reformador lembra as palavras de Jesus, bem como outras passagens do Novo Testamento, do Antigo Testamento, para reforçar a convicção de que a espada, ou seja, um governo, é instituído e autorizado por Deus. Jesus e os autores bíblicos não demonstram nada contrário a isso. Vejamos como o próprio Lutero argumentou a este respeito. Se a espada não fosse uma instituição divina, teria que ordenar-lhes que se distanciassem dela, pois sua finalidade era a de levar o povo à perfeição e de instruí-lo cristamente. Portanto, é certo e suficientemente esclarecido que é da vontade de Deus que a espada e o direito secular sejam usados para castigar os maus e proteger os piedosos. Será a partir daí que Lutero fará uma distinção entre o reino de Deus e o reino do mundo. Mas o que isso significa, afinal? Para o reformador, os seres humanos encontram-se em dois grupos: há os que pertencem ao reino de Deus e aqueles que pertencem ao reino do mundo. Em suas próprias palavras, ele diz o seguinte: os que pertencem ao reino de Deus são todos os que, como verdadeiramente crentes, estão em Cristo e sob Cristo, pois Cristo é o Rei e Senhor do reino de Deus. É aqui que Lutero afirma algo também que para algumas pessoas pode ser um tanto quanto polêmico. O reformador alemão entende que se todas as pessoas fossem cristãs autênticos, isto é, verdadeiros crentes, não seriam necessários nem de proveito, príncipe, rei ou senhor, nem espada, nem lei. O problema, porém, é que não vivemos ainda num mundo que reflete plenamente aquilo que é o reino de Deus. Vivemos num mundo caído onde nem todos se submetem obedientemente a Deus e à sua vontade. Vivemos uma realidade de pessoas más, hipócritas e injustas. A lei e a autoridade foram dadas, portanto, por causa dessa injustiça. Lutero esclarece esse ponto dizendo o seguinte: visto, porém, que nenhum ser humano é cristão e justo por natureza, mas que todos são pecadores e maus, Deus combate a todos eles com a lei para que não ousem praticar exteriormente sua maldade por obras conforme o seu arbítrio. Como os cristãos e aqueles que procuram viver segundo a vontade de Deus, segundo o Evangelho, o reino de Deus são minoria, Lutero argumentará que é necessário um regimento que submeta à lei e à espada todo aquele que insiste em praticar a maldade. Sem um governo, sem autoridade e leis, Lutero diz que a maldade faria com que as pessoas se devorassem umas às outras. Assim, para que o mundo não seja devastado, argumenta o reformador, Deus instituiu os dois domínios: o espiritual, que cria cristãos e pessoas justas através do Espírito Santo, e o temporal, que combate os não cristãos e maus, para que mantenham paz externa e tenham que ser cordatos contra a sua vontade.
A realidade é que não dá para simplesmente pensar que é possível governar este mundo caído a partir do Evangelho, como se todos fossem cristãos. Lutero deixa claro que não basta que todos sejam batizados e se digam cristãos. Usar esse argumento para simplesmente abolir as leis seria como soltar os animais selvagens para dilacerarem e morderem os animais domesticados. Vamos ver isso nas palavras do próprio reformador. Os maus abusariam da liberdade cristã sob o manto do nome cristão. A patifaria correria solta e ainda diriam que são cristãos e que, por isso, não estariam sujeitos a nenhuma lei e espada, como já existem alguns loucos e desvairados. Enquanto vivermos neste mundo caído, portanto, onde o reino de Deus e o reino das trevas subsistem, é necessário que haja, sim, leis e governo para conter o mal e a injustiça. Seria ingenuidade querer instituir um regime de governo que segue tão somente os preceitos da graça e do Evangelho. Um regime assim permitiria que os maus devorassem os bons. O Estado e as suas leis não são capazes de tornar a ninguém justo. Esta obra é obra exclusiva de Jesus Cristo. Diz o reformador, onde pois reinar somente o regime secular ou a lei, aí pode haver somente hipocrisia, mesmo que fossem os próprios mandamentos de Deus. Pois sem o Espírito Santo no coração, ninguém se torna verdadeiramente justo, faça tantas belas obras quanto quiser. Nesse sentido, quando Jesus diz, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E quando Paulo escreve, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, isso se refere aos cristãos e à sua maneira de conviver. Pois dos cristãos é possível esperar que compreendam tais palavras. É dos cristãos que se espera tais atitudes. Lembrando sempre, claro, que Lutero enfatiza fortemente que se trata aqui de cristãos autênticos, cristãos verdadeiros, que são a minoria neste mundo. Já um coração rebelde e obstinado em nada observará tais palavras. É inútil esperar deles tais atitudes. Isso torna, então, necessário o regime da lei, o regime da espada. Daí nós podemos compreender que Jesus não condenou o uso da espada, mas também jamais fez uso dela. Um mundo caído, de pessoas pecadoras, sujeito à maldade e à injustiça, precisará de leis e de governo para que faça, por meio do direito, prevalecer a justiça pública. Lutero interpreta as palavras do apóstolo Paulo, que diz que todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, dizendo que os cristãos vivem no mundo guiados pelo amor e serviço ao próximo. Isso leva os cristãos a observarem e praticarem até mesmo as coisas que não lhes seriam necessárias. Pois muitas coisas podem não ser necessárias a nós, mas são necessárias aos outros. Aqui, Lutero lembra as palavras de Paulo aos Efésios. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Efésios 5, o verso 21. Vejamos como escreve o reformador sobre isso. Sendo a espada de grande necessidade e serventia para o mundo todo, para que seja mantida a paz, castigado o pecado e combatidos os maus, o cristão se submete de bom grado ao regime da espada, paga impostos, honra a autoridade, auxilia e faz tudo o que pode e que é útil para a autoridade, a fim de que sejam preservados seu poder, honra e temor, embora não necessite de nada disso para si próprio. Como fica evidente, Lutero entende que o mundo precisa de leis e de autoridades governamentais. Mesmo que os cristãos possam viver em paz, mesmo que eles, se vivessem num mundo com apenas autênticos cristãos, não precisassem da espada, devem sim submeter-se às autoridades, pois vivem num mundo que ainda não é pleno naquilo que diz respeito ao reino de Deus. Muitos podem deduzir daí que cabe aos cristãos, então, uma vida passiva, alienada dos postos de poder e autoridade na sociedade. Há quem interprete até que os cristãos, por exemplo, deveriam ficar longe da política, não deveriam se envolver em tais assuntos, nem almejar cargos de autoridade no âmbito do poder público. Lutero, no entanto, parece não compreender assim. Vejamos o que ele diz. É teu dever servir a espada e promovê-la de todas as formas, seja com a vida, bens, honra e alma, pois trata-se de uma obra da qual não necessitas, mas que é extremamente útil e necessária para todo o mundo e para o teu próximo. Por isso, ao veres que há falta de carrasco, agente policial, juiz, senhor ou príncipe,
e te julgares apto, deverias oferecer e candidatar-te para que de forma alguma a autoridade tão necessária seja desprezada, enfraquecida ou desapareça, pois o mundo não pode e não consegue prescindi-la. Vemos, portanto, que o reformador não estipula, com a questão do discernimento dos dois reinos, nenhuma doutrina fixa que diz que os cristãos não deveriam se envolver com a política ou com cargos de autoridade nas instituições. O que ele repete insistentemente é que cabe ao cristão fazer e deixar de fazer algo sempre com vistas ao benefício do outro, em benefício do próximo. O cristão é livre para se envolver com as diferentes esferas da realidade deste mundo, servindo a partir da sua vocação. O que ele não deve fazer é esperar que o seu engajamento, que as suas obras sirvam para justificá-lo diante de Deus. Não é porque age e trabalha em prol de algo bom, pela verdade, pela justiça, que isso vai justificá-lo diante de Deus. Então, o cristão pode ocupar cargos de autoridade no serviço público, inclusive aqueles cargos, aquelas funções que portam armas, com base no entendimento de Lutero? Sim. Afinal, dirá o reformador, se o apóstolo Paulo afirma que a autoridade é servidora de Deus, não a devemos reservar apenas para o uso dos gentios, mas de todos os seres humanos. No mesmo parágrafo, Lutero afirma que a autoridade é de tal natureza que se pode servir a Deus através dela. Lutero chega ao ponto de tratar e responder explicitamente a questão que ele coloca nessas palavras. Também os oficiais de justiça, carrascos, juízes e advogados, e os que são dessa área, podem ser cristãos e estar em estado de graça? Sua resposta é muito clara. Se não o fazem para os seus próprios fins, mas somente ajudam a executar o direito e a autoridade para que os maus sejam coagidos, não correm perigo e podem exercer o cargo como qualquer outra pessoa exerce um ofício para ganhar o pão. Enfim, o que nós podemos concluir de tudo isso é que não devemos ser românticos ou ingênuos quando se trata da natureza humana. O fato de vivermos no mundo caído, de seres humanos pecadores, torna necessário a lei, os poderes civis, as instituições responsáveis por administrar a justiça pública. A autoridade, assim, merece reconhecimento e respeito ainda mais do cristão, uma vez que foi instituída pelo próprio Deus. E então, o que você pensa de tudo isso? Deixe abaixo nos comentários. Um grande abraço, que Deus abençoe você e seja você uma bênção.